ainda é relativo à teoria cinética dos gases, que não chegamos a ver, que é o assunto da difusão e efusão. Então hoje a gente conclui falando um pouquinho de difusão e efusão. Vamos passar a seguir aos conceitos básicos de termodinâmica. A gente vai introduzir o assunto da termodinâmica e falar vários conceitos básicos. Então esses conceitos são super importantes porque são o nosso vocabulário. Quando a gente se comunica, a gente usa certas palavras que têm um sentido bem definido, certo? Então esses conceitos básicos aí a gente vai usar. Tome nota deles. Estava conversando com alguns de vocês mais cedo hoje e daí foi perguntado, mas e como é que era aquela questão, ou isso e aquilo, da prova de ontem? Então, vou fazer o seguinte, a minha ideia é que lá, mais para o final da aula, né, muitos de vocês vão querer prestigiar o jogo do Grêmio, eu sei, então a gente faz o seguinte, eu fico aqui tirando as dúvidas das pessoas que tiveram dúvidas, querem solucionar algum ponto. Peguei aqui uma prova em branco e a gente discute. Tá? Então tá. Então esse é o plano para a aula de hoje. Ok? Vamos lá então? Difusão e efusão. Assim, tem como recuperar. Então, a primeira dúvida, o que significam essas palavras? Difusão e efusão. O que pode até ser fora do conceito da fisicoquímica? O que seria algo relacionado à difusão? Espalhar. Difundir uma mensagem, por exemplo, né? Difusão. Radiodifusora, né? O que é isso? É espalhar algo. Então, mas falando de uma substância química, como poderia ser a difusão de uma substância química? Ontem, enquanto vocês estavam fazendo a prova, eu cheguei aqui no cantinho da sala uma hora e descasquei uma laranja. Enquanto vocês estavam, eu comi uma laranja, certo? Dá para sentir o cheirinho da casca da laranja quando a gente, né? Alguém percebeu o cheirinho da casca de laranja? Sim, né? Por aqui, aí alguém chegou a perceber? Não, né? Também não tinha muito óleo essencial. Ela tem um óleo essencial chamado limoneno. Então, à medida que o vapor do limoneno se espalha, tu pode sentir esse cheiro, certo? Se fosse uma bergamota, certamente teria sido mais perceptível. A sala inteira teria percebido. Então esse processo em que a substância espontaneamente vai se espalhando é chamado de difusão. Então difusão é a substância se espalha em um espaço. Espontaneamente. Certo? Se eu pegar uma gota de tinta, digamos uma tinta escura, e pingo dentro de uma piscina, aquele pigmento vai se espalhar também, não vai? Vai ter difusão dele. Então isso também seria outro exemplo de difusão. A substância está dissolvida na água, enfim. Tranquilo? Esse é o conceito. O que é o responsável pela difusão num gás? Por que um gás se difunde? Por ser gás, as partículas têm movimento.
as partículas se movem com alguma velocidade para lá e para cá. Então, aquelas partículas de limoneno, quando eu descasquei a laranja, elas começaram a se espalhar pelo ar. Por quê? Porque são moléculas no estado gasoso, então tem uma velocidade, e é isso. Certo? Agora, os senhores sabem qual é a velocidade que normalmente uma molécula se move. Até uma molécula pequena, por exemplo, se eu abrisse um amoníaco, produto de limpeza doméstico, né? Tem um cheiro super forte. A molécula tem massa molar de 17 gramas por mol, então é uma molécula leve. As moléculas do amoníaco vão muito rápido para cá e para lá. Da ordem de quantos metros por segundo? Da ordem de centenas de metros. Que quer dizer que daqui até o fundo da sala, que só tem 10 ou não chega a ter 20 metros até o fundo da sala, quer dizer que o amoníaco que eu estampasse aqui ia numa fração de segundo até lá? Sim ou não? Será que o colega que está lá no fundo, se eu tirasse a tampa de uma garrafa de amoníaco, ele ia sentir o cheiro no mesmo instante ali, em uma fração de segundo? Não, porque tem um monte de outros gases, tem o ar. E aí o que acontece com uma molécula de amoníaco que sai daqui? Ela vai batendo em várias aí, e isso retarda o progresso dela, né? Ela difunde, ela difunde devagar. Se tivesse na Lua, onde a atmosfera é basicamente vácuo, eu abria a garrafa de amoníaco e sim, daí seria muito veloz. Certo? Então mas ela se difunde, sim. Tá. Então, apesar dessa difusão não ser muito rápida pela presença de outros gases, quanto mais velozes as moléculas, mais rápido ele vai se difundir. Se eu tivesse aberto um frasco de hexafluoreto de enxofre, se ia se difundir tão velozmente quanto a amônia? Claro que não, porque o hexafluoreto de enxofre tem uma molécula pesadíssima, certo? Então, portanto, são moléculas bem mais lentas. E ainda iam ter que ir colidindo com as moléculas do ar, então mais lento ainda, certo? Então, essa é a ideia. Tá. Efusão. O que é efusão? E aí, podemos ir para o conceito, não precisa nem ser químico, pode ser um conceito do que a palavra efusão representa em geral. Quando a pessoa demonstra algo de forma efusiva, apertou a mão efusivamente, o que é isso? Né? Com emoção, assim, né? Demonstrando algo. Efusão é um movimento de dentro para fora. Certo? É isso que quer dizer. Então, o que seria, no caso, do fenômeno físico-químico da efusão? Uma expansão, né? Algo que sai de dentro para fora através de poros. Certo? Então, a substância sai para fora do espaço por poros. Certo? Então, um exemplo. Então aqui a gente poderia colocar um gás como gás hidrogênio e aqui no recipiente de cá, vácuo. Perfeito? E aqui uma pequena parede entre os dois. E aí a pessoa faz um buraquinho bem pequenininho com um alfinete. Tá, tem um buraquinho aqui bem estreito. O que vai acontecer agora com o hidrogênio? Vai ter o processo chamado de efusão. O hidrogênio começa a passar daqui para cá. Só que como o buraquinho é bem pequeno, também ele passa lentamente. Certo?
Outro exemplo. Um balão daqueles, balão de borracha, cheio de algum gás. Pode ser hélio, por exemplo. Normalmente não se enche o balão de borracha com hélio, mas se tu colocar hélio dentro do balão de borracha, o que vai acontecer depois de algumas horas ou de alguns dias? É murchar. Como é que é esse... Por que ele murcha? A borracha é porosa, né, gente? A borracha não é uma superfície totalmente lacrada. A borracha é porosa. Então o hélio escapa, só que escapa bem devagar. Certo? Tem alguma coisa de concentração no meio do ou ele simplesmente estava assim fora? É assim, ó. A gente pode olhar para a concentração pelo seguinte: imagina que do lado de fora tivesse tanto hélio quanto do lado de dentro, tipo, na mesma concentração. Então também estaria fluindo no sentido oposto, certo? Daí o balão continuaria na mesma. É isso, certo? É isso. Então, no momento em que tem a mesma pressão de hélio dentro e fora, o balão fica em equilíbrio, ele não vai nem encher, nem esvaziar. Vocês já perceberam que um balão de borracha, normalmente a gente tem apenas ar, a gente pega um balão de borracha, sopra, faz um nó e deixa ele ali. E aí ele fica esquecido depois da festinha da criança, né? Depois de uns dias tu vê que ele murcha. Só que ele murcha totalmente, nunca murcha totalmente, ele fica meio assim, né? O que ocorreu? Lá dentro daquele balão, a pressão do ar é igual à pressão aqui fora. Então o ar que está lá dentro escapa pelos poros? Escapa. Mas o ar que está do lado de fora também entra, então ele não tem mais uma tendência nem a murchar, nem a crescer. Quando o balão está bem túrgido, né, bem inflado, aí dentro tem uma pressão um pouco maior do que fora. A tendência é o ar que está dentro escapar um pouco mais. Mas, então, um dos fatores determinantes Então, a velocidade das partículas do gás seria um dos fatores mais importantes. A gente tem que prestar atenção na hora de olhar um problema de difusão ou de efusão, certo? Então, ela é essa taxa é diretamente a essa velocidade. Tá? Velocidade das partículas. Mas qual a velocidade das partículas? Velocidade média, velocidade RMS, a velocidade o quê? A velocidade mais provável? Bom, gente, todas essas velocidades típicas das partículas, elas sempre têm uma característica assim, raiz quadrada de algum fator aqui, x que eu vou chamar, vezes RT sobre a massa molar. Então, se tu olhar como velocidade média, esse x era aquele 8 sobre π. Se olhar para a velocidade RMS, esse x aqui é 3. Se olhar a velocidade mais provável, ele é 2. Enfim, não importa muito, né? Importa que é proporcional a um fator dessa natureza, certo? Com essa estrutura aqui. Então,
Vamos imaginar a seguinte situação. Não sei se vocês conhecem esse experimento. Vocês podem fazer esse experimento. Dá para fazer um laboratório de química caseira. Aqui temos um jarro daqueles de conserva, certo? Em cima desse jarro tem uma folha de papel. O jarro está vazio. Vazio não, tem um gás dentro. E aqui emborcado em cima tem outro jarro, que também tem a aparência de estar vazio, só que tem um gás dentro. Certo? Daí tem essa folha de papel. Aí o sujeito tira a folha de papel fora, sem mexer nos dois jarros, tá? Só tirar a folha de papel fora. E aí, ao tirar essa folha de papel fora, começa a aparecer uma fumaça branca aqui no meio. Começa a aparecer uma fumaça branca. Então, não é qualquer gás. Então, assim, daí quando vocês fizerem isso, vocês vão dizer, Tá, o que acontece aqui? É que o gás que está em um desses recipientes é amônio. Um dia eu posso ensinar vocês como preparar amônio, se vocês quiserem. Amônia gasosa. E aqui... Ensina isso aí. Tá, eu ensino, mas depois a gente... Aqui tem um HCl gasoso, tá? Tá no final da aula eu ensino. HCl gasoso, amônia gasosa. Eu botei a HCl embaixo, porque o HCl é mais leve, né? E o amônia... HCl é mais pesado, a amônia é mais leve. Então, quando tira aqui, os dois se combinam e formam um sal, e a amônia é uma base, e o HCl é um ácido. Na escola eles ensinaram para vocês que ácido mais base sempre dá sal mais água? Só que esse aqui não dá mais água, dá só o sal. Olha só. NH4Cl é o cloreto de amônio, é um sal, é uma substância iônica, é um sal e, como todos os sais, ele é um sólido e ele é incolor, então forma aquela fumaça branca. E daí depois, se você deixar quieto, vai se depositar no fundo do recipiente um pozinho branco que é esse cloreto de amônio. E essa experiência só vai fazer para NH3Cl? Não, dá para usar qualquer ácido e qualquer base que sejam gasosos. Eu poderia trocar aqui, ó. O que mais é gasoso? HBr, HI, H2S e mesmo outros ácidos que eu colocasse um pouquinho mais quente, ele vai para a fase gasosa. E aqui que a base poderia ser? Amônia pode ser, mas pode ser aminas, né? As aminas, aqui ó. CH3NH2, etc. Poderia usar várias, tá? Mas eu não estou usando essa daí, estou fazendo com amônia e HCl, tá? É isso aí. Tá, tudo bem. Mas o que isso tem a ver com... Ah, tá, olha só. O que ocorreria aqui? Ao formar a primeira fumacinha aqui, ele está consumindo com dois gases, certo? Então, ou se está muito bem vedado, vai ficar uma pressão reduzida aqui dentro, quase que um vácuo. Mas é difícil isso acontecer, então vai começar a entrar ar lá para dentro, o ar vai remexer os dois gases e vai acabar formando cada vez mais desse sal. Enfim. Agora, um tubo de vidro, e aqui eu coloco um algodãozinho embebido em amoníaco. Então aqui NH3 gasoso vai partir desse ponto, e aqui um algodãozinho embebido em ácido clorídrico, que é concentrado, então HCl gasoso vai partir desse ponto. E aí eu coloquei os dois ali, um em cada ponta do tubo de vidro, no mesmo instante, certo? Botei, grudei os dois ali. Quando eles se encontrarem, o que ocorre? Forma o sal. Onde eles vão
vão se encontrar na metade? E aonde? Então, onde que? A esquerda ou a direita? As pessoas, quem acha que é a esquerda? Quem acha que vai à direita? Algumas pessoas acham que é a direita, outras... Ninguém achou que é a esquerda, né? Tá, então eu vou marcar mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui aparece o Sal. E vamos estipular aqui que essa distância daqui até aqui, sei lá, vamos imaginar que essa distância seja o quê? 1 metro aí, pode ser um vidro de 1 metro, um tubo de vidro de 1 metro, 100 centímetros. 1 metro. E a minha pergunta é, qual seria essa distância daqui até aqui, ou qual seria a distância dessa ponta até aqui? Certo? Eu vou chamar de distância 1 e aqui distância 2. Tudo bem? Qual é numericamente o valor dessas duas distâncias? Sério, tu já fez isso? Então, olha, tu vai seguir por essa seguinte ideia. A velocidade de uma substância é proporcional ao quê? A raiz quadrada da temperatura, mas a temperatura aqui não é uma variável, é a mesma para os dois, a temperatura ambiente. Ao inverso, a raiz quadrada do inverso da massa molar. É a raiz quadrada do inverso da massa molar. Isso é a proporcionalidade. Então, como é que a gente vai relacionar as duas distâncias? A distância... A distância... cada gás é proporcional à sua velocidade de difusão. Então, portanto, se eu fosse olhar a razão de D1 dividido por D2, vamos ver se a gente concorda nessa construção aqui. A distância D1 é a distância percorrida pela amônia. A distância D2 é a distância percorrida pelo HCl, o ácido clorídrico. Então a distância D1 é proporcional a 1 dividido pela raiz quadrada da massa molar da amônia. O outro pela do HCl, certo? Então a razão entre as duas distâncias é a razão entre as duas raízes quadradas aqui desses inversos. Certo? Que tu pode dar uma limpada, né, nessa fórmula matemática aqui. E qual será o resultado?
quadrada da massa molar do HCl sobre a massa molar da amônia. Raiz quadrada de 35,5 sobre 17. Vocês estão de acordo com esse desenvolvimento aqui? Sim? Sem mistério. Se não entendeu algum passo, pergunta agora. Olha só. Vai ser 36, né? Ah, sim, é verdade. Obrigado. Vamos acertar aqui, 36,5. Só escrevi uma CN. E aí, tu faz aquela raiz quadrada ali, numericamente. O que será que dá? É que assim, olha só. Tá, pergunta para mim de novo, como é que tu disse? Ah, tá. Eu só consigo descobrir a relação. Por que eu só consigo descobrir a razão entre as duas? Porque, para achar a verdadeira distância assim, de uma forma direta, não me basta saber que é proporcional. Eu teria que saber quanto é a taxa mesmo. E esse já é um problema de outra ordem, certo? Agora, comparar dois gases e chegar a dizer, esse gás vai ter uma difusão tantas vezes mais veloz que o outro, isso é viável, isso é fácil. Porque aqui, assim, a distância que ele vai percorrer, teria num certo tempo, daí teria que ter informação de qual foi esse tempo e qual é a taxa com que ele está sofrendo essa difusão. Não daria para botar no lugar do 2, 1 menos D1, Dá para colocar. Gente, acho que deu. Isso. Esse é o próximo passo. D1 mais D2 é 1 metro, ou 100 centímetros, e que aqui com essa razão a gente escreve que D1 é igual a 1,465 D2. Sistema, e é só resolver. A gente vai ficar com 2,465 D2, igual a 100 centímetros. D2 igual a... Quem tinha achado? Tinha achado? 40,6. 40,6 centímetros, então, consequentemente, D1 fica com 59,4 centímetros. É bem como vocês falaram, aqui um pouquinho mais para o lado da direita desse tubo. Certo? Professor, eu não tenho uma explicação porque ele fica mais pesado que ele. Não tem nada a ver com a massa. Sim, justamente, tem tudo a ver com a massa. Pelo seguinte fato, olha, moléculas leves são moléculas velozes. Moléculas velozes, como a amônia, se movem muito mais do que as moléculas pesadas do HCl. Certo? A gente podia, só a título de curiosidade, calcular qual é a velocidade média dessas moléculas. Qual é a velocidade média das moléculas de amônia? Qual é a velocidade média das moléculas de HCl? A gente vai ver, as da amônia são bem mais velozes.